Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre O Diretor Nu, ou The Naked Director, da Netflix. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e clica nessezinho aqui que tem outros conteúdos. Estou sempre falando sobre filmes, séries, documentários e outras coisas, então vai lá e confere. Pois é, essa série que estreou na Netflix, não sei se vocês viram, acho que ela passou bem low profile, assim, não foi uma série que teve grandes repercussões, apesar de ser uma série super interessante, uma série japonesa que vai contar a história de um dos diretores do cinema pornô japonês que meio que fez uma revolução na indústria pornográfica japonesa e gerou muito caos lá no país. Não sei se vocês conhecem alguma coisa da cultura japonesa ou do Japão, especialmente no que diz respeito à pornografia. Tem um documentário na Netflix falando sobre as idols, que é uma cultura de meninas que cantam, dançam e fazem performance. E elas começam, muito muito e, o público dela basicamente são homens de meia idade. E, você vê uma apresentação com um grupo, de 5 menininhas de 12 anos e, uma plateia de homens de 40 anos lá que ficam dançando e fazendo coreografias. Então, é um lugar estranho. Mas no que diz respeito ao que a série vai tratar, né, o Japão ele tinha uma cultura pornográfica muito diferente ali no fim dos anos 80, que não tinha acompanhado o que tinha acontecido na indústria pornográfica ocidental, né? A indústria pornográfica ocidental tinha se tornado muito mais explícita, né, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, né? E o Japão ainda permanecia com a pornografia com censura e as cenas, né, não acontecia sexo real. As cenas, os atores não faziam sexo de verdade nas cenas. A narrativa do filme vai explorar um pouco sobre um diretor que vai introduzir o sexo real nos filmes dele. E isso, obviamente, vai criar ali toda uma celeuma, uma repercussão. Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa de pornografia japonesa. Mentirosos, eu sei que vocês viram. Mas o Japão, ele censura, até hoje, a pornografia, né? Os filmes, eles são, as partes íntimas são... ficam quadriculados, né? Isso tanto na pornografia com pessoas reais, quanto nos hentais, né? Que é a pornografia em animação ou em quadrinho, em mangá. Eu sempre achei que isso fosse alguma coisa de repressão e de censura, mas nessa série a gente vê que é uma questão comercial. Como a pornografia dos anos 80, o sexo não acontecia de fato, eles censuravam, porque isso facilitava esconder que não estava acontecendo uma cena de sexo real ali. Então, tanto que houve muita resistência justamente para poder o sexo acontecer de verdade, porque dificultava esse processo de pixelização e etc, e de edição. A história, a gente vai acompanhar esse personagem, né, que é um cara que ele é um vendedor de enciclopédias, e um dia a esposa dele trai ele e ele sai de casa e ele decide que ele vai vender revistas pornográficas. E ele começa vendendo essas revistas, né? As revistas têm uma censura, assim como eu falei, né? Assim como os vídeos e etc. E ele começa a criar um mercado diferente, e se expandir, e ele entra em conflito ali com outros representantes desse negócio, né? Desse business que era, sucesso, né? E uma das coisas que ele trazia de diferente é que ele era uma figura meio criativa, né? Ele ousava nas sessões de foto, ele fazia coisas diferentes, ele tentava sempre inovar e criar histórias, criar narrativas, né? A coisa ser mais viva e mais real. O que acontece, na verdade, é que ele acaba preso e quando ele sai da prisão, ele decide ir para... A indústria já tinha migrado da revista pro vídeo, né? O VHS se popularizou, né, no Japão. O vídeo acabou começando a substituir as revistas e ele vai para a indústria do vídeo e ele chega na indústria do vídeo com essa mesma proposta, essa mesma vontade de criar e de inovar e de transformar as produções que estavam sendo feitas. Aí, em paralelo, a gente vai acompanhar uma outra protagonista dessa história, que é uma menina que vivia num lar com a mãe dela, né? Ela não conhecia a história do pai, mas aparentemente o pai era alguém rico, que mantinha as duas financeiramente. Era um caso antigo da mãe dela, que quando ela nasceu se afastou, mas continuou provendo, né? Alguém rico, um homem rico de outra família, que tinha outra família. E a mãe era extremamente recatada, conservadora, impunha limites de horário, de tudo, né? Um controle muito forte nela, e ela tinha ali essa repressão que ela meio que convergia isso para uma coisa de fetiche sexual. E a gente vai ver as duas narrativas, né, tanto a do diretor quanto a dessa menina, e elas vão caminhar para se encontrar, né? E ela se torna uma das grandes estrelas do pornô japonês ali
né, fim dos anos 80, início dos anos 90, e ele vai se tornar esse grande diretor, e é justamente o trabalho deles dois, o encontro desses dois trabalhos que vai fazer essa revolução, né? O que eu acho muito curioso e interessante da série é porque hoje em dia os debates que a gente tem em relação à pornografia são muito diferentes, né? A pornografia é muito mais mal vista na nossa sociedade, e não no sentido de mal vista pela questão de ser pornografia, mas as pessoas já estão problematizando a pornografia, a questão da indústria do pornô, o tratamento das atrizes, o tratamento dos atores, né? Por causa dos altos índices de depressão e suicídio que tem, e consumo de drogas das pessoas que fazem parte dessa indústria, que é uma indústria bilionária, né? Então a gente tem debates muito mais fortes, mas é curioso como a série ela vai mostrar que nesse início dos anos 90, ali no fim dos anos 80, o contexto era muito diferente. A indústria do pornô ela acaba sendo uma forma de revolução sexual, né? A mulher japonesa era muito reprimida, na realidade até hoje, mas nessa época mais. Então, essas mulheres que apareciam ali, que se empoderavam e que falavam sobre sexo, especialmente nessa figura dessa menina, né? Que é uma personagem real. A série ela é baseada em fatos reais, né? Ela é obviamente uma ficção, mas uma ficção em cima de personagens reais. Então, esse paralelo vai acontecer e ela vai ser uma grande voz na revolução sexual feminina, das mulheres se empoderarem, das mulheres falarem dos seus desejos, das suas vontades. Então, é curioso como uma coisa que hoje em dia é, de certa forma, enxergada como uma ferramenta meio de opressão e de fetichização. Então, a gente vem de um contexto que a pornografia está sendo problematizada de uma outra forma. Ali, naquele momento, ela acabou se tornando uma forma de empoderamento, né? Do sexo feminino, da liberdade sexual, de ir contra a sociedade conservadora e opressora. Então eu achei esses elementos. Além disso, ela é uma série bem divertida, na realidade, é uma série de comédia, assim, de certa forma, né? Ela tem muitas cenas picantes, essa é uma série adulta, né? Picantes, é tão anos 80, tão anos 90, né? Muitas coisas picantes não, mas ela tem cenas de sexo na série, obviamente não é explícita, né? A série é uma série... Eu achei até curioso, porque eu acho que se não for a primeira, deve ser uma das primeiras séries de conteúdo adulto que a Netflix produz. E obviamente veio numa temática bem controversa. A minha pesquisa que eu fiz sobre as figuras reais, né, especialmente esse diretor, ele é envolto em muitas controvérsias assim, sérias, que diz respeito a filmar pornô com menores de idade, né? Tipo, a atriz tinha 17 anos na época, em vez de 18, tem umas coisas assim meio... Como eu dizia, tipo, a ficção é uma coisa, a realidade é outra. Na realidade, os seres humanos são bem mais escrotos do que, de fato, eles aparentam na ficção. Mas a série em si, ela levanta pontos super interessantes, ela é uma série agradável e divertida de assistir. Os atores são muito bons, assim, né? Talvez eu não tenha medida muito boa para poder argumentar a atuação do Japão, mas aquelas coisas, por exemplo, que a gente acaba assistindo em filmes que são adaptações de anime, que é aquele exagero, ele existe porque é uma coisa cultural do Japão, mas bem menos do que a gente costuma ver nos animes ou nesses filmes que são adaptações de anime para live action, né? Então, tem o exagero do Japão, mas um tom abaixo, que aí torna a coisa menos estranha para nós ocidentais, né? Então fica essa indicação curiosa, no mínimo, que vocês assistam O Diretor Nu. A gente se vê na próxima e tchau! Mas antes de dar tchau, deixa nos comentários se vocês já viram e o que vocês acharam, porque eu quero saber o que vocês pensam. A gente se vê depois.